melhor para autorizar o convênio do Contorno Sul. E eu sou um fã do trabalho do senhor, viu? Obrigado, Juliano. Seja bem-vindo à programação Obrigado. do Pinga Fogo. Bom dia, viu, deputado? Bom dia, obrigado. E nós temos alguns amigos em comuns, né? Isso, o Ricardão tá aqui com a gente, Ricardo Sarandi, Ricardo Gordo. Ricardo Gordo, nosso amigo Louro Lorival. Isso, Louro, Lorival, o Zé Roberto. O Zé, gente boa toda a vida. Mas assim, obrigado pelas palavras, eu fico feliz. O nosso trabalho, ele é um trabalho de todo dia, Juliano. Um trabalho de quem acredita na coisa pública, de quem quer fazer acontecer de verdade, né? Eu me sinto assim, eu digo que eu me sinto um vocacionado para fazer o que eu faço, né? E eu falo para muitas pessoas, o deputado, o seguinte, sabe o que eu gosto do senhor? Eu não vejo o senhor ficar fazendo pampeiro. Porque eu acho que pampeiro não é papel não é papel de deputado. É papel, o influencer, aquela coisa toda, ele pode fazer. Agora o deputado, ele não tem que ficar fazendo pampeiro. Entendeu? Então, e eu acho que ainda, até de vez em quando, eu falo, puxa, o deputado precisa falar mais sobre certas coisas. Isso, é verdade. Entendeu? Mas não o senhor não fica fazendo muita firula. Muita firula, eu acho que essa é a palavra. Deixa a firula pros atacantes lá dentro da área pra poder driblar e fazer o gol. Não é à toa que eu percebi que o governador do estado gosta muito do senhor. Sim. E mesmo assim, de vez em quando, o senhor ainda dá uns apertos nele lá ainda. Mas ele gosta do tipo do trabalho que o senhor faz. É verdade. Ele respeita, a gente tem uma relação de respeito ali. Eu assim, ingressei no parlamento estadual na chapa do então deputado Ratinho Júnior. Deputado estadual. Ele se elegeu, a última vez que ele foi deputado, com mais de 300 mil votos. Aquela chapa fez 12 deputados, eu fui o 13º, eu fiquei primeiro suplente. Então ali, todo o começo ali, eu me filiei ao PSC na época, junto com o Ortega lá, e a gente começou, eu ingressei na Assembleia ali. No dia 2 de fevereiro, porque os deputados tomam posse no dia 1º, no dia 2 de fevereiro, o então deputado estadual Ratinho Júnior, Carlos Massa Ratinho Júnior, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDU, e eu virei deputado suplente. Isso em 2015, tá? 2015. Eu fiquei suplente até 2016, finalzinho de 2016, quando naquele ano o deputado Paranhos virou prefeito de Cascavel e eu virei titular. Então o meu relacionamento com o Ratinho Júnior vem dessa época, de conhecimento, de amizade, tudo. Depois ele virou governador, eu também estava junto com ele, só que ele sempre acompanhou o meu trabalho dentro da Assembleia, né? Eu, por exemplo, discordei de situações do Beto Richa na época, a gente teve divergências, então eu não fui da base do então governador Beto. E o Ratinho, na época, achou estranho isso. Poxa, e era secretário dele. Nós somos da base e tal, e era secretário dele. Então, assim, eu acho que ali ele também começou a me conhecer, porque eu tenho coisas que eu acredito que pra mim vai ser melhor eu sair de lá do que abrir mão do que aquilo, entendeu? Eu lembro de situações em que eles falaram, mas você é suplente, você vai ter que votar lá, não o Ratinho, mas outras pessoas da Assembleia, você é suplente, você vai ter que votar tal matéria. Eu falei, olha, se me tirarem daqui, paciência, eu não nasci deputado, mas eu não vou mudar a minha visão em relação a esse assunto. E o respeito a esse posicionamento firme é interessante de entender o seguinte, é da base, mas ele tem um posicionamento e se não concorda, não concorda e ponto. Eu tenho que respeitar isso. Não é aquele não concorda para jogar pra galera. É sentar com o governador, conversar com o secretário da Casa Civil. E mostrar os motivos. E conversar e ver, entendeu? E assim, também não dá para você ficar o dia inteiro pedindo tudo e depois você também votar contra, né? Então assim, eu tenho uma relação de proximidade, sou da base, acredito no trabalho, mas eu não passo o dia inteiro pedindo cargo, pedindo isso, pedindo aquilo pro governo, entendeu? Então assim, você também tem que saber se comportar. Eu acho que essa relação de respeito, ela passa por uma independência, ela passa por uma parceria, sim, mas com muito cuidado. Então assim, se você fica o dia inteiro pedindo isso, pedindo aquilo outro, é claro que você não tem liberdade para conversar nada, entendeu? Mas tem uma coisa que o senhor pede bastante para ele.
Obra, investimento. O senhor pediu bastante os viadutos de Sarandi, tanto que ele fez alguém que estava com ele no helicóptero o dia que ele veio inaugurar, fez um vídeo e deu para, tava fazendo um vídeo só filmando e deu para perceber ele falando assim no fundo assim, ó, não esquece. Não me deixa esquecer de agradecer o Evandro. Isso. Porque o senhor tinha passado por uma cirurgia e não ia estar lá presente. Dia, na semana foi a inauguração, cara. Porque isso aqui aconteceu por causa do Evandro. E no vídeo dá pra ouvir ele falando ao fundo. Eu acho que ele nem percebeu que estavam fazendo a imagem dos viadutos, lá no caso. E o senhor brigou bastante por aquela obra ali. Briguei bastante por aquela obra e ele ajudou. Ele foi assim, eu digo assim, não é só liberar o dinheiro, tá? O que ele fez ali... Ele pessoalmente se envolveu, foi atrás do projeto, ele conseguiu... Olha só, o governador, com tudo que tem para fazer, ele conseguiu o projeto daquela obra, porque ele entendeu que a obra era importante para Sarandi, sabe? E da parte dele, ele foi além do que nós esperávamos. Então, assim, ele tratou Sarandi com muito respeito e não foi só esse investimento, tá, Juliano? A gente teve muitos investimentos no Sarandi, obras grandiosas de drenagem. O Sarandi foi um município que cresceu de maneira sem planejamento nenhum, sem obra de drenagem, os loteamentos sem asfalto, sem saneamento básico. Assim, o Sarandi foi crescendo meio bagunçado. Planejamento praticamente zero, infelizmente. Quando se emancipou o Sarandi de Marialva, que pertencia a Marialva, o Sarandi ficou a parte difícil para o município de Sarandi e sem planejamento nenhum. Então, Sarandi ficou com aquele estigma de ser uma cidade carente de tudo. E nesse ponto, ninguém pode reclamar do governo Carlos Massa Ratinho Júnior no Sarandi. O Ricardo Gordo está aqui, que é o cara que faz política em Sarandi, que dialoga com a população, é um homem do povo. E ninguém pode reclamar, porque, olha, Juliano, foi investimento demais para melhorar a vida daquele povo lá, entendeu? Então, assim, inclusive, escola nova que vai ser construída agora, UBS, recentemente, ainda no ano retrasado, a gente conseguiu, está em andamento isso, obra de drenagem, ligação de asfalto. O senhor conseguiu lá 4, né? Para Sarandi. Na verdade, foi 6. 6? Virou 3 agora, mas era 6. Mas 4. Isso. 4. Uma, se eu não me engano, foi para ser transformada na ampliação da UPA, é isso? Não. Seriam os valores? Não, a princípio não. A princípio era 6 UBS mesmo. 6 UBS. Agora também eles entenderam que seria melhor dimensionar 3 em locais específicos, tal, que é uma escolha de gestão que a gente respeita, mas nós conseguimos na época. Mas um bom investimento para a saúde, bom investimento. E assim, então foi muita coisa, sabe? Eu acho que. E aí, vamos falar, né? A nossa região também aqui. Essa obra que foi anunciada do novo nome da Avenida Sincar Sambate do Contorno Sul, é uma obra que vai marcar a história de Maringá. Em relação ao contorno hoje, a gente pode falar que é até um novo contorno. É um novo contorno no mesmo lugar. É um novo contorno no novo lugar, a gente fica preocupado de misturar com o assunto porque tem a nova Alça Sul, né? Isso. Que tem aquela parte que será feita pela nova concessão de pedágio e a outra parte pelo DENIT. Então, assim, tem uma outra ligação que sai ali de Marialva, Mandaguari e vai próximo do aeroporto de Maringá, que é uma ligação, uma nova Alça Sul, que seria um novo contorno sul. Exato. Agora, esse contorno sul atual, que é a famosa Avenida Sinclair Sambate, é uma obra de praticamente R$500 milhões que vai dar uma mobilidade para o povo de Maringá extraordinária e para toda a região também. E quando a gente fala nesse valor, para a gente entender a dimensão do investimento, é R$500 bilhão. R$500 bilhão. É muita grana, né? Acho que uma das obras mais caras do estado do Paraná, porque o governo está investindo muito em infraestrutura. Isso, e vai ser em concreto, né? Só falar que ali serão dezenas de intervenções de intersecções em desnível, viadutos, trincheiras e tudo. Então nós temos ali, na verdade, aquilo ali vai dar uma outra vida para Maringá e para a região, tá, Juliano? Porque assim é uma obra que ela interessa a Maringá e interessa a toda a região também. O deputado, e uma outra coisa, assim, isso a gente fala de investimentos, obras, essa coisa toda que a gente muitas vezes, vamos dizer assim, a gente vê quando o negócio começa a acontecer, a obra começa a andar, visualmente a gente identifica. Mas tem outras lutas, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente não enxerga se não divulgar, mas, por exemplo, o senhor foi um dos primeiros, se não o primeiro,
a falar sobre o assunto e a lutar pela manutenção por exemplo, das APAES, naquela questão de barrar o governo do estado de contribuir com essas entidades. As APAES que fazem um bom trabalho, a NPR, a AMA, que poderiam ser prejudicadas. O ano passado a gente falou disso e o senhor foi o primeiro a se posicionar. E aí tudo ganhou um pouco mais de forma e luta das pessoas e começaram a entender qual era o tamanho do problema que nós poderíamos ter, e o senhor foi o primeiro a se posicionar em cima disso. Às vezes é algo que não é visível, não sei se eu tentei explicar direito, não é visível, mas o senhor já bateu lá na Assembleia para defender isso e alertar todo mundo do problema que nós poderíamos enfrentar se isso tivesse sequência. Pois é, Juliano. Um decreto do governo federal que mudaria toda a atenção em relação à educação especializada. Eu acho que se o senhor não tivesse se posicionado lá naquela época, eu acho que a vaca tinha ido pro brejo, não tinha não? O nosso material viralizou. A gente fez uma postagem muito séria, inclusive gravei dentro da APAE, aquela mídia, e a gente explicou que era sim um risco, né? E gente defendendo o governo federal, dizendo que não era tão grave assim e tal. A gente fez aquela mídia e depois gravamos outra explicando ponto a ponto do famoso decreto, do famigerado decreto, que ele mudava o tratamento, os investimentos, a atenção da educação especializada. Porque só para quem está nos ouvindo entender, tem duas formas da pessoa com deficiência ser atendida na educação. Ela é atendida na educação regular por meio da inclusão, e ela pode ser atendida na educação especializada, por meio das APAES, da NPR, das APAES e co-irmãs, da famosa AMA da vida, das instituições. Acontece que quem escolhe isso, Juliano, são as famílias. As famílias, quem tem um filho na idade escolar que é especial, que é com deficiência, é que vai escolher e sabe qual é o melhor para o seu filho. E aquele decreto estava mudando a ordem das coisas ali, dizendo, olha, foco só na inclusão na educação comum e deixar a educação especializada de lado. Mas nós sabemos da importância que o trabalho das APAES tem no Brasil. A qualidade do trabalho. Coisas que, olha, a APAE de Maringá, que é uma referência, muitas vezes, Juliano, aquela criança está lá tentando na educação regular, quando chega na APAE ela se desenvolve, ela cresce, ela aprende coisas que ela não aprenderia. Então, assim... Ela se desenvolve e ela se sente bem. Se sente bem. Então, a gente tem que parar com a tal da ideologia. O governador fala muito disso, né? Enquanto o pessoal briga, né, a gente trabalha. Exatamente. Então, assim, muita ideologia e pouco avanço. Então, quando aquela coisa de uma puxa a corda para um lado, outro puxa a corda para o outro. As duas coisas são boas. Se você puder ter a inclusão na educação regular, ok. Só que se não puder, a educação especializada como as APAES vai atender e vai atender bem. E vai dar resultado. Então, é isso que nós chamamos a atenção na nossa defesa que fizemos contra esse decreto. O senador Flávio Arnes, um grupo de políticos deram um grito também. E assim, a coisa avançou e nós conseguimos convencer o governo federal a mudar esse decreto. E isso foi fundamental. Inclusive lá na Assembleia teve deputado que veio dizer que não era tão grave assim. Nós rebatemos e mostramos que o problema era sério, sim. Então foi importante. E com argumentação, né? Eu gosto de acompanhar, eu puxo muitas vezes aí, quando tem as sessões da Assembleia, a parte dos debates, do posicionamento dos deputados, e eu gosto muito de ver o posicionamento do senhor falando sobre muitos assuntos, o que infelizmente outros parlamentares parece que eles não falam, não querem entrar na discussão, porque às vezes podem entender que é de forma negativa ou não. Mas o senhor sempre se posicionando e firme e sim, com um argumento de que por que está votando sim ou por que está votando não. Sim. E explicando para as pessoas esse posicionamento. Isso é importante. Sim. Não fica em cima do muro. Tem sido muito bom, graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de trabalhar assim. Peço a Deus que me ilumine, né, cada dia nas nossas ações. Eu peço muito isso a Deus. A gente faz um trabalho para melhorar a vida das pessoas, né? Para melhorar a vida das pessoas. Então, aonde tem uma causa, um assunto que interessa a população, a gente está tentando atuar, né?
eu digo assim, fazer o nosso melhor, sabe? E tem sido muito bom. E o senhor é de Marialva, mas o senhor representa toda a nossa região. Isso. Claro. Nosso escritório político aqui em Maringá. Eu tenho também meus filhos estudam aqui. A gente está aí. A gente tem uma vida em Marialva, outra vida em Maringá, sempre. Mas é o seguinte, viu? Eu falo pro nosso. Gente, vocês fica atentos, gente. Nós não vamos deixar. Tem uma turma lá da região norte do estado, região norte, norte velho. Eles gostam do deputado Evandro Araújo também, nós não podemos perder ele, não, hein? Não podemos perder. O senhor tem uma moral grande lá com a turma, hein? Eu tenho uma boa base política lá, a gente tem o respeito. Se não é bobear aqui, a turma vai querer tomar ele de nós lá, não vamos deixar, não. Não, assim. Nós temos que manter o senhor aqui, hein? Quando o prefeito aqui de Maringá me chama para uma missão, a bancada maringaense toda, eu estou sempre junto, a gente está defendendo as causas de Maringá, estivemos juntos aí tratando de todas essas pautas, do trevo do Catuaí, a duplicação de Maringá e Guaraçu, as obras mais importantes de Maringá, a gente participou porque nós participamos enquanto bancada. E é importante ter esse trabalho conjugado essa união, né? Da bancada de deputados que representa aqui a região. E tal. Só que eu nunca deixei, Juliano, de fazer um trabalho de Estado. Então você pega lá o Norte Pioneiro, né, que é um pessoal que sempre me deu uma boa votação. Por quê? Porque eu tenho respeito por eles e eu estou presente também na vida do povo em vários municípios. Né? Assim como tem outros deputados que também estão. Mas assim, eu tenho, por exemplo, hoje, começa ali em Londrina, em Biporã, por exemplo, que eu atendo o prefeito Zé Maria, eu vou lá para Bandeirantes, vou para Jaboti, estou lá em Venceslau Brás, estou em vários municípios, né? Estou em Arapoti. Então, assim, a gente está muito presente aí em vários lugares também. E eu disse isso, não é que eu estou pedindo voto pro senhor, mas eu estou abrindo o olho do povo. É o seguinte, gente, vamos garantir uma boa votação para nós ter ele aqui perto de nós. Porque o cabra é bom. Obrigado. E eu falo que eu gosto do senhor. Bom, obrigado, Juliano. Eu já falei para várias pessoas, já falei em outras oportunidades aqui também. Gosto do seu trabalho. Obrigado. De verdade. Obrigado. Eu acho que se nós tivéssemos pelo menos a metade da Assembleia trabalhando igual o senhor trabalha, eu acho que a gente estaria muito mais à frente do que nós estamos hoje, viu? Obrigado e agradeço demais. A gente sabe que é importante um reconhecimento, né, do trabalho. Hoje eu presido a Comissão da Criança, Adolescente e Pessoa com Deficiência. Estou lá, sou o relator do orçamento e a gente trabalha muito e quando a gente tem o reconhecimento da população, de lideranças como você, de lideranças de setores específicos, aqui é o setor da comunicação, isso nos motiva, porque é sempre mais difícil fazer política nesse tempo agora que você abriu a conversa falando, né, da pirotecnia, né, da firula, você abriu a conversa falando disso, porque às vezes você pega alguns gabinetes que hoje eles são mais uma produtora de vídeo do que um gabinete político. Eu acho que aquele negócio, deixa o humor pro humorista, vamos cada um no seu lugar. Isso. Então assim, a gente sabe que hoje a população vai cada vez mais carecer de trabalho consistente, de trabalho coerente, né? E a gente procura trabalhar nessa linha. Tem muito que melhorar, Juliano, porque eu sou crítico comigo mesmo, entendeu? Sempre o final de ano para mim é um momento de fazer uma reflexão, de falar assim, ó, para onde eu tô indo, onde eu quero chegar. Então assim, eu sei que eu preciso melhorar, sei que preciso avançar, mas assim, a nossa linha é essa aí do trabalho. Isso é muito bom. Eu tenho certeza que a população é feliz com o trabalho do senhor. Eu ainda cobro mais vezes o senhor de falar com o nosso povo através aqui do nosso meio de comunicação, do rádio. Como eu disse, se você quiser acompanhar o trabalho do deputado Evandro Araújo, pode acompanhar através do site, através da TV Assembleia, porque eu falei, como ele não faz muito pampeiro nas redes sociais, às vezes a gente não vê ou não aparece pra gente, sabe? Igual a turma faz aí, não aparece pra gente. Mas acompanha pelos canais oficiais. Eu vi que o cara trabalha bem. O cara trabalha bem. Obrigado. Sempre bem-vindo aqui, viu? Não precisa passar mais ver pra tomar café. Obrigado. Vou passar sim, agradeço e fico muito feliz aí com as tuas palavras e peço que Deus também te abençoe nesse ano 2026, todos os nossos ouvintes. Amém, aí, a nós. Um bom ano 2026, a gente precisa acreditar, né? O mundo tá tão maluco, né, Juliano? A gente tanta notícia nova o tempo todo e às vezes, você falou uma coisa bacana, você falou assim, no final do ano
É tempo de reflexão, não é de ficar falando de tragédia, não é verdade? Você O falou isso agora há pouco. Esse período de férias que a gente pega festas, puxa vida, cara, acontece tanta coisa. Vamos dar a gente precisa falar trégua, de coisa, né? A gente precisa falar de coisa boa, né? Eu sei que você tem essa preocupação, isso é tão bacana para quem faz comunicação. E assim, é muita informação difícil hoje. A informação tem que ser levada, não pode ser mascarada. Mas hoje a gente tem muita coisa, infelizmente, está num mundo muito, muito difícil e precisamos muito de Deus aí. E tem muita notícia. Hoje nós falamos isso já, e ontem nós entramos no assunto aqui de Maringá, que era o assunto do SAMU. E é o seguinte, deputado, o que eu disse para o Márcio, na hora do almoço ontem, a gente falou assim, algumas coisas a gente precisa ficar atento, porque se a gente só lê a manchete, a gente pode entender a informação totalmente errada ou equivocada do que realmente está acontecendo. Exatamente. A gente precisa buscar entender, por isso que a gente muitas vezes, por exemplo, no horário do almoço, a gente entra em 3 ou 4 assuntos no máximo, mas a gente vai um pouquinho mais a fundo, analisar, apurar, detalhe por detalhe, todos os pontos para a gente entender e informar certinho o que está acontecendo. Porque muitas vezes por uma manchete só a gente pode entender tudo errado, e muitas pessoas querem justamente que o povo entenda errado aquela informação. Então a gente tem que ficar muito atento a isso e um pouco, cada vez mais, se aprofundar. O caso das APAES foi isso. Pela questão da inclusão, parecia que estava tudo certo, mas se a gente apurasse depois, a gente ia ver que não, realmente não era bem daquela forma. Sim. E a gente precisa estar muito atento a isso. A gente busca fazer isso aqui no nosso trabalho também. Assim como você está falando do nosso trabalho, porque assim, essa é consistência. Esse é o trabalho mais difícil, né? Porque se você dá várias manchetes e fala superficialmente de vários assuntos, isso pode parecer até mais interessante, né? Olha quanto volume de coisa, tal, quanta coisa. Mas quando você opta por um caminho de falar com mais consistência, de menos coisas, você está levando informação de mais qualidade, né? Então acho que é isso que a gente também procura fazer no nosso trabalho e que você também é a mesma filosofia. A gente precisa destrinchar muita coisa, né? Isso aí. Deputado, muito obrigado pela visita mais uma vez. Obrigado, Juliano. Obrigado a toda a equipe. Obrigado aos ouvintes, né? Parabéns pelo trabalho. Que seja um ano maravilhoso, um ano de Deus, né? Amém. Na vida de todos nós aí. Mas nós estamos de olho do senhor, nós vamos puxar a orelha a hora que tiver que puxar também, viu? Pode puxar a orelha, pode criticar, não tenho medo disso. Só não vamos puxar o cabelo dele, porque não tem, né? O cabelo não tem. Mas a orelha nós vamos puxar. Mas pode questionar, estamos à disposição e para prestar contas do trabalho. Ontem falei, inclusive, com alguns veículos de Curitiba, me questionando algumas situações. A gente, né, a hora que eu encontrei o Ricardo ontem, até que ele ligou para você, eu estava atendendo um veículo dentro do carro, né? Uhum. E assim, a gente procura prestar contas do trabalho e vamos seguir aí firme, né? A pessoa pública não pode ter medo também de crítica, na verdade. Não, de jeito nenhum. A gente, quando escolheu ir pra política, você tem que saber que você vai ter que prestar contas e isso dá trabalho. Tem que ter também. postura firme, né? É, isso aí. Obrigado, viu? E eu que agradeço. Esse é o nosso amigo Evandro Araújo, deputado estadual, batendo um papo com a gente aqui nessa manhã. 10h22, já tem boa música. Vou aproveitar para tomar um café junto com o Evandro, com o nosso amigo Ricardo Gordo. Convido você também para tomar uma xícara do Café Jandai, o nosso bom cafezinho do dia a dia. Já tem mais informações por aqui, fique ligado. De segunda a